Olá, eu sou Ethel de Paula, jornalista. É com muito prazer que eu vou entrevistar o ator, diretor, dramaturgo Ricardo Guilherme sobre a dramaturgia de Gilmar de Carvalho. Gilmar de Carvalho, professor, pesquisador, dramaturgo também, escritor, que há pouco nos deixou, mas que legou também para o Ceará, para o Brasil, uma obra ímpar, sobre a qual nós vamos falar agora. Então, vou conversar. Olá, Ricardo, tudo Olá. bem? Olá, Ethel. Vamos conversar sobre o nosso querido Gilmar. Antes da gente conversar sobre o Gilmar de Carvalho, dramaturgo, né, especificamente, eu queria conversar com você sobre o Gilmar de Carvalho, sujeito, gente, né, ele próprio como a sua melhor invenção. Então, aquele homem de fina estampa que a gente tão bem conheceu, discreto como ele só, mas também dono de uma sensibilidade sincera, às vezes rascante e irônica, né? Capaz de lhe render apelidos como o presidente da Academia Brasileira da Maledicência. Ele mesmo admitia, quando jovem eu era da categoria dos insuportáveis. Então, eu queria ouvir você, que é amigo do Gilmar, que foi, mas é amigo do Gilmar, conhece intimamente o Gilmar, do que era feito o Gilmar e o que movia Gilmar de Carvalho no íntimo. O Gilmar era um sujeito muito discreto, né, muito educado, falava baixo, e que aparentemente, para quem não o conhecesse, acharia que ele era um homem sisudo, né? Sem reações mais emocionais, porque ele vivia a ironia, a inteligência, a sensibilidade dele e o humor dele de forma muito discreta, nessa aura de discrição interpessoal. Mas para quem chegava perto, para quem sabia da generosidade dele, sabia que conhecia e reconhecia esse humor irônico, essa sensibilidade de uma certa iconoclastia, porque ele compreendia o Ceará, amava o que ele pesquisava. Acho que é um pesquisador que não se distanciava, assim, do ponto de vista do recorte científico, né? Que exige que um pesquisador tenha um certo distanciamento, ou um total distanciamento do seu objeto, mas o Gilmar sabia que esse distanciamento total era impossível, e, portanto, ele se envolvia, e sabia também que debruçar-se sobre um objeto de pesquisa, sobretudo na área da cultura, da antropologia cultural, exige uma certa afetividade, não é? Uma certa relação com o outro, e que essa relação com o outro é construtora de saber e de sentido para o próprio estudo que ele está fazendo. Então ele conseguia navegar por esses caminhos entre a cientificidade, a afetividade, compreendendo que ele era um pesquisador de ciências humanas, de comportamentos, e, portanto, precisava dessa ideia de, ao mesmo tempo, de criticar, mas criticar por afeto, entendeu? Compreendendo que deveria construir a sua crítica para a construção, deveria a sua crítica ser um patamar para a construção de um mundo melhor. Então, de que ele é feito dessa matéria de que é feito os sonhos, mas não esse sonho que não tem criticidade, é um sonho de alguém que critica para que aquilo que é criticado seja melhorado, seja melhor. Bem isso. Ricardo, o teatro cearense da década de 70 é tido como insurgente e atrevido. Foi o período em que Gilmar de Carvalho começa a escrever, seguindo até a década de 80, mas aí ele para no final da década de 80. Qual é o lugar desse curto período de escrita para o teatro na dramaturgia cearense brasileira? Bom, o teatro dos anos 70 é um teatro de redescoberta dos referenciais da cultura popular, da cultura tradicional popular,
incorporação desse mundo letrado, desse mundo intelectual, universitário, desse material, advindo da cultura tradicional popular. Acho que tem essa característica. E o Gilmar está incluído nisso, sobretudo com a criação, com a sua criação dramatúrgica, e também com a resistência à ditadura. Não é? Eu acho que essas duas características se aplicam não só à Fortaleza, ao Ceará, mas se aplica ao Brasil inteiro. Quer dizer, a uma posição frontal, não é? de enfrentamento contra a censura e tudo que o golpe militar, parlamentar militar dos anos 60, 64, e sobretudo o seu acirramento a partir de 68 e nos anos 70, com os chamados anos de chumbo, representavam. Então, eu acho que são essas duas características, e ele se insere nesse contexto de redescoberta e ressignificação da cultura popular como algo que não é algo menor, né, como algo que não é desprezível, mas que, pelo contrário, é fundamental para a criação de identidades brasileiras, e faz uma ligação disto com um posicionamento político mais à esquerda, né? Ou ponderada positivamente em relação à esquerda, para olhar o mundo e dizer que esses valores defendidos pela ditadura, a censura, o moralismo, etc., a hipocrisia, são valores questionáveis e que devem ser combatidos. Bom, vamos falar do primeiro texto para a dramaturgia do Gilmar de Carvalho, que é Orixás do Ceará, não é isso? E aí nos remete a um jovem Gilmar de Carvalho mergulhado no terreiro de Dona Neide Pombagira. É verdade. E tendo o Ceará como elemento cênico, aí, como protagonista, né? O Ceará com suas múltiplas faces, atravessado pelo panteão da cultura afro-brasileira. Então eu te pergunto, Narciso gostou de se olhar em um espelho que revela e descoloniza o Ceará e o Brasil naquela época? O trabalho do Gilmar como dramaturgo é um trabalho assim de panorâmico, digamos, não é? Eu dividiria, ele tem 4 peças, não é? 4 peças. Mas nessas 4 peças, embora ela tenha abordagens diferentes, elas tenham formatos diferentes, sacações diferentes, prismas diferentes, mas ela tem uma mesma abordagem no sentido de que ela é panorâmica. Eu acho que O Dia em que Vaiara o Sol e Orixás do Ceará são peças que são consideradas mais reportagens sobre um determinado tema, mas são peças que traçam um panorama, na primeira, um panorama dos orixás, da Umbanda e do Candomblé, fazendo a ligação com os elementos da cultura e da história da cultura cearense, e O Dia em que Vaiara o Sol também, que é uma reportagem, digamos, histórica, onde ele detecta os lugares em que a chamada molecagem cearense, o Ceará moleque, se expressava. Então é panorâmico. E as outras peças, o Leste-Oeste Side Story, também é panorâmico, porque ele faz embora ela tenha uma estrutura mais dramática de uma história com começo, meio e fim, o Leste-Oeste, ela é um panorama sobre a criação daquele bairro e as contradições de imposição, de ocupação de uma cidade que se expande para o leste, né, com a construção da Leste-Oeste, que antigamente era o lugar onde das cinzas, né, das prostitutas, do Baixo Meretrício chamado, né? Uhum. Então ele fala dessas contradições. E a outra peça, que é o Vice-Versa, que é uma peça também panorâmica, assim, de abordagem geral, né, sobre as polaridades dos personagens do mundo da política. Então, eu diria que a dramaturgia do Gilmar é rapsódica, é panorâmica no geral. Agora, as duas que têm a ver com reportagem são O Dia em que Vaiara o Sol, da Praça da Ferreira, e Orixás do Ceará. E as outras duas, Vice-Versa, Orixás do Ceará e Vice-Versa, são peças mais sobre explanações de um determinado tema. É quase uma apresentação. Tem menos ação dramática e mais apresentação de determinadas personagens, determinadas personas,
né? Uma na área da política e a outra na área do candomblé da Umbanda. E as outras peças, como Leste-Oeste e O Dia em que vai raiar o Sol na Praça do Ferreira, é panorâmico, mas é sobre a cidade de Fortaleza. É uma reportagem, é uma crônica de um determinado... ou a crônica histórica ou a crônica de um tempo. No caso do O Dia em que vai raiar o Sol, é uma crônica da história, né? Um olhar perpassando toda a história, atravessando a história. E a outra que é o Leste-Oeste, é um retrato daquele momento. Embora também tenha laços com o passado, porque... há, inclusive, na peça, um encontro entre os antigos moradores da praia, né, que foi ocupada pela Leste-Oeste, e os atuais, aqueles que, pela gentrificação, estão tentando mudar aquele espaço. Então, você pergunta sobre o Narciso. A peça, para quem não conhece, o Orixá do Ceará, é de 1974, e ela faz um paralelo entre os orixás, né, que é o panteão normal, né, dos orixás, com as figuras do Ceará, né, com as figuras do Ceará, o cão da Itaoca, né, por exemplo, né, personagens do pastoril, né, são relações assim que ele fala com a cultura, ele dialoga, faz o panteão, o Olimpo da cultura afro-brasileira se refletir na cearensidade, na nossa cearensidade. Mitifica, digamos, né, essas figuras da cultura cearense. E como foi recebido, Ricardo? Eu pergunto por isso, né? Porque são facetas de um Ceará, que o Ceará era, vamos dizer, uma obsessão para o Gilmar de Carvalho, mas eu queria saber como é que esse teatro foi recebido, principalmente essa primeira incursão do Gilmar na dramaturgia. Qual foi a recepção? A peça foi montada em 74 pelo Marcelo Costa, direção do Marcelo Costa, com um grupo, agora não me ocorre se é o Balaio ou se é o... Não, ainda é a cooperativa de artes, né, de teatro e artes. Ainda é. O Balaio vem depois. Aliás, o Balaio criado pelo próprio Gilmar, né? E que, aliás, tem o título da coluna do Gilmar, né? A página do Gilmar no jornal, se não me engano, Gazeta de Notícias, era Balaio, né? E dá nome ao grupo que se cria, que o Marcelo depois assume, juntamente com o Gilmar, e vai produzir todas as peças do Gilmar, as 4 peças do Gilmar. E essa peça também foi a peça que inaugura, ou pré-inaugura, o Teatro do Ibeu, ainda o Teatro do Ibeu no centro. E numa relação não de palco-plateia, onde a plateia e o palco estão no mesmo nível. Então é como se fosse uma reprodução mesmo de um acontecimento, de um ato, de umbanda, né? de terreiro ali. Então, eu acho que a cidade recebeu bem, porque a cidade se identificou. É como se ela tivesse tirado... ela tivesse feito a peça ajudou a fazer uma transição, uma transposição, uma transcriação, uma transposição do mundo da umbanda para as referências da nossa cultura. Não é, da nossa cultura cearense. Eu até anotei aqui alguns esse sincretismo, digamos assim, que não é essa sintonia que o Gilmar fez dos orixás com os cearenses. Por exemplo, o Ogum, né, ele faz uma relação do Ogum com o vaqueiro, não é? Na cena 4. De Nanã, a figura, a mais velha orixá, Nanã, não é? Com as rendeiras, com a rendeira, com a figura da rendeira. O Xangô, ele faz uma relação com os beatos, não é? Com os beatos. O Oxóssi é o índio, o nosso indígena. A Iansã, ele faz uma relação com as princesas do cordel, ou as cangaceiras, né? E a Pombagira, ele faz uma relação com o cão da Itaoca, que é uma história de um bairro, né? A aparição do demônio, a manifestação do demônio em determinadas casas lá da Itaoca. Então ele vai fazendo essas relações, e acho que, respondendo objetivamente ao que você pergunta, há uma identificação, né? Ela facilita, digamos, uma analogia, é essa palavra. Ele faz uma analogia desses orixás com
É como se apropriasse, né? Ele faz uma analogia desses orixás com os mitos, com a mítica, com as referencialidades do Ceará. E, portanto, ao fazer isso, nos identifica, não é? Se apropria de uma cultura afro, transformando-a em uma cultura cearense, cearensa, não é? Porque ele mitifica coisas que ainda não estavam no campo do mito, né? Da mitologia, mas ele mitifica essas figuras. Em termos de linguagem, você identifica inovações nessa dramaturgia do Gilmar? Ele, como na sua obra de não ficção, ele aproxima tradição de inovação o tempo todo? Existe esse cruzamento também na dramaturgia dele? Existe porque ele faz, como eu disse, um panorama sempre, e a peça, digamos, mais nos cânones dele, acho que a única mais nos cânones é, a meu ver, o Leste-Oeste, Side Story, porque é uma história, não é, de um casal, é um Romeu e Julieta, né, só que de uma gangue, não é, de pessoas de gangues diferentes, de grupos armados diferentes, de ocupação da leste-oeste, daquele lado da cidade, e uma moça que se apaixona por um homem que é de uma outra facção, digamos assim. O Romeu e Julieta de facções, né? Mas aí essa história ela é mais, do ponto de vista formal, ela é mais canônica, porque ela segue, digamos, a estrutura aristotélica de ação, espaço e tempo, né? E com uma história que tem começo, meio e fim, e que lembra um pouco o Romeu e Julieta, porque ela se apaixona, ela engravida de um outro homem, que é o fruto de um estupro, de uma curra, não é? E depois ela morre, não é? Perde o filho, e ele também é acossado pelas circunstâncias, o pai, o menino, o protagonista, uma espécie de Romeu cearense, né? O Romeu da Leste-Oeste, e aí ele é forçado a se entregar, e não se entrega, não é? Ele é instado, melhor dizendo, a se entregar e não se entrega, e acaba morto, não é? Então, ele tem uma estrutura mais plausível do ponto de vista de uma história dramática comum, não é? Mas as outras peças não, sobretudo o vice-versa. O vice-versa é um grupo de teatro que está ensaiando personagens. Então é como se fossem atores que abertamente ensaiam uma peça, não é? Personagens. Como se fosse assim um psicossociodrama. E as personagens não têm uma ligação, digamos, direta, causal, de trama, de uma trama que se redobra na outra, É uma coisa panorâmica sobre as grandes contradições de um tempo. Eu diria que são personas de um tempo. O esquerdista que traiu o seu ideal, né? O rico que humilha, o patrão que humilha o empregado, geralmente vice-versa. E termina a peça ele mostrando que o próprio teatro, o versa do teatro, é o público, são as pessoas, né? Então você tem a realidade e o teatro e a realidade. Assim como foi mostrado durante toda a peça, as polaridades, né? Aqueles que se assumem, por exemplo, sexualmente, na sua homossexualidade, e aqueles que são hipócritas e que não assumem. Então ele vai mostrando um jogo de contrários à peça. Mas é uma peça mais de personas do que de personagens. Persona no sentido de que é um panorama de uma mentalidade, de um tipo de mentalidade, de uma temporalidade. Não é uma história específica. E nisso é inovador, não é? E no dia que raptaram, o dia que vaiar o sol, também é uma panorâmica, porque não tem uma história, é uma história, ela tem um começo, que é a cobertura do desfile de uma escola de samba do Ceará, né? Porque foi ali nos anos 70 em que houve uma mudança clara do carnaval cearense, né? Quando se importou como é que chama? O modelo das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Porque até ali, até 73, até 72, por exemplo, o Carnaval do Ceará, as escolas de samba tinha
Não era essa a escola, não tinha porta-bandeira, não tinha mestre-sala, não tinha bateria no sentido, né, do Rio de Janeiro carioca, não tinha a ala da baiana, não tinha nada disso, não tinha enredo, inclusive, não tinha enredo, não é? Não era uma ópera nesse sentido carioca. E ali houve uma mudança e ele faz uma reportagem sobre isso, de como é que a televisão incorporou e implantou esse modelo, a mídia, a comunicação de massa interferindo na cultura popular, não é? Mas a peça não é uma peça sobre isso, é uma peça sobre o tema ao qual a escola vai se referir. E aí ele para essa reportagem sobre a cobertura da imprensa, da televisão sobre o carnaval, e vai fazer um panorama de daquilo que seria os objetos de desenvolvimento de um carnavalesco. E aí vai falar de todos os momentos em que a molecagem cearense se manifestou. Aí tem o personagem do Quintino Cunha, né? Tem a padaria espiritual, né? A burra preta, enfim, tem os personagens folclóricos, assim, folclóricos entre aspas, não é? que são emblemáticos, digamos, da nossa molecagem, da nossa vaia. É como se ele pegasse o tema da vaia e fizesse um panorama de quando ela se manifestou ao longo da história recente do Ceará, do século XIX, final do século XIX para o século XX, né? Uhum. E eu acho que tem a vaia como um símbolo, né, ao mesmo tempo comemoração e ao mesmo tempo deboche, né? Uhum. E nisso eu acho que é muito a cara do Gilmar. Ele nunca é peremptório, assim, é isso. Ele sempre encontra as ambiguidades, as ambivalências. Eu acho que o campo de pesquisa do pesquisador, do escritor, enfim, do criador Gilmar, é o campo da ambivalência e da ambiguidade, em todas as peças. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da turma do Gilmar de Carvalho no teatro, né? Se a gente pode falar em duas referências locais assim, para o Gilmar na dramaturgia, eles são o Geraldo Marcam e o Marcelo Costa, né? O que é que brota desses encontros aí e como o Grupo Balaio, criado pelo Gilmar em 76, expressa a fusão dessas três mentes criativas, vamos dizer assim? Você citou Marcelo, Costa e o Geraldo Marcam, antropólogo. O antropólogo, Geraldo Marcam. Isso. Eu acho que o Geraldo Marcam é o primeiro antropólogo da história do Ceará, assim, o antropólogo formado em antropologia, digamos, né? É claro que nós temos anteriormente outras figuras, né, de alto coturno, mas ele é o homem de formação, digamos, acadêmica, não é? Vai para o Rio e volta como antropólogo. E, portanto, eu acho que o Gilmar herda esse olhar de antropologia, de tentar falar mais do que um drama pessoal, de um drama de uma comunidade, de uma culturalidade, de uma temporalidade, de uma mentalidade. Acho que isso se deve à participação, à sua contemporaneidade, dividir a nossa contemporaneidade com a figura do Geraldo Marcam, que inclusive também como é que chama? Dramaturgo, né? Escreveu peças nessa linha, né? E acho que, digamos, esse olhar vai também frutificar no Marcelo, como autor de teatro, falo eu. Né? Porque ele vai montar peças também nessa linha, né? Primeiro vai montar as peças do próprio Gilmar, né? É o Marcelo que dirige todas as peças, né, que nós estamos falando aqui. O Orixá do Ceará, o Dingue Vai ao Sol na Praça do Ferreira, vice-versa, e Leste-Oeste são 4 peças, são as 4 peças montadas pelo Gilmar e todas elas montadas pelo Marcelo. Depois o Marcelo se transforma num autor de teatro. E as peças dele acho que bebem dessa influência que vem lá do Gilmar, que perpassada pelo olhar também do Geraldo Marcam. Eu acho que é isso, eu acho que esses três estão na mesma linha. Agora, eu acho que essa linha geral é uma linha que caracteriza o teatro do Ceará do século XIX. Pelo menos é uma das vertentes do teatro do Ceará, Ethel. Porque, veja, começa lá atrás, por exemplo, com o Carlos Câmara, por exemplo. Sim. Carlos Câmara é um revistógrafo, uma espécie de revistógrafo, é um comediógrafo que faz reportagens teatrais, né?
O Casamento da Peraldiana, 1919, Alvorada, 1920, A Bailarina, 1919 também. Então, quer dizer, são peças que mostram o olhar do sertão em relação à capital e da capital em relação ao Ceará, em relação ao sertão. E ele vai nessa linha. Depois, essa linha de reportagem teatral, de crônica teatral, né, de panorama sobre um determinado tema, a partir de uma peça, vai ser herdado, por exemplo, também nos anos 60 pelo Eduardo Campos, que tem pelo menos 3, 4 peças que tratam do Ceará, da gente do Ceará, de uma reportagem social, de um olhar mais social em relação ao Ceará, que é Morro do Ouro, né? Os Deserdados, Rosa do Lagamar e A Donzela Desprezada. A Donzela Desprezada, que o Marcelo, inclusive, foi quem montou. Antes do Haroldo Serra montar, do B de Paiva e Haroldo Serra montarem as outras 3 peças, né? A primeira peça, Deserdados, é montada pela Nadir Pape Saboia nos anos 50. Morro do Ouro, Rosa do Lagamar, dirigida pelo B de Paiva e depois pelo Haroldo Serra nos anos 70. E a Donzela Desprezada, dirigida pelo Marcelo. Então eu acho que o Marcelo e o Grupo Balaio tentou juntar, digamos, é sempre a tentativa de fazer se fazer herdeiro, digamos, não é, dessa contribuição que vem do B de Paiva, da comédia cearense, né, de montar os autores cearenses e tal. E eu acho até que essa linha também, viu, Elter? Essa linha de reportagem sobre Fortaleza, sobre as contradições do Urbanos, que começa com Carlos Câmara, passa por Carlos Severo, vai para Eduardo Campos nos anos 60, vem para Gilmar do Carvalho, continua. A gente poderia dizer que continua, por exemplo, com o Grupo Bagaceira. Não é? Continua com o Grupo Bagaceira, quando montou algumas peças que falam dessa cearensidade, com a peça Mary Love, por exemplo, da Suzy Hélida Lins de Almeida, que é uma peça sobre as meninas em situação de prostituição, né? Exploração sexual na praia. Né? Passa por algumas das peças que eu escrevi, né? Uma delas seria a Divina Comédia de Dante e Moacir, né? Que incorpora a cearensidade, o cearenseis, né? E faz uma reportagem sobre essa figura do judeu errante que é o cearense. Portanto, eu acho que é uma linhagem na qual o Gilmar se insere nos anos 70 e que depois, nós que viemos depois dele, também nos inserimos. Perfeito, a turma cresce então, né? Cresce. A turma só cresce. Maravilha. Agora, Ricardo... Faltei citar o que eu tinha citado na outra palestra que dei, o Oswald de Barroso, que também não é caudatário desse mundo, né, de reportagem, mais ligado ao sertão, né, tem um trabalho sobre a Beata Maria de Araújo, né, sobre as comunidades carentes, um teatro mais, né, de político, também de olhar de esquerda. E eu acho que é importante citar esse nome para a gente ver que isso tem um contexto, né? Um contexto transhistórico, digamos assim, né? Que atravessa a história. Uhum. Ricardo, você falando da dramaturgia do Gilmar assim, tão detalhadamente, me dá a impressão de que essas peças são de hoje, né? Assim, são atuais e devem ser remontadas aí a qualquer momento, porque é um panorama, de fato, de um psiquê, muito rico, né? Muito e diversificado. Social, cultural. Maravilha. Eu te pergunto, você arriscaria dizer por que o Gilmar parou de escrever no final dos anos 80 para a dramaturgia? Em meio a essa produção, ele enfrentou dificuldades que talvez o levassem a parar de escrever para o teatro, ou ele foi um incompreendido? Você vê dessa forma ou você arrisca dizer algum outro motivo? Ele foi produtor de todas as peças dele. Ele aparece nos programas como autor e como produtor, né? Numa parceria com o Marcelo, com o grupo. Mas eu acho que, bom, ele teve críticas muito expressivas, boas, assim, dos jornalistas, né, sobre levar os jornalistas a uma certa fortuna crítica, digamos, favorável. Aqui e ali, alguma reportagem dizendo que, alguma crítica a ele
quanto a uma certa inconsistência dramatúrgica, exigindo dele menos reportagem e mais drama, e mais ação dramática, né? Menos explanação e mais ação, não é? Mas não acredito que isso tenha constrangido o Gilmar, até porque ele na peça, por exemplo, na peça Vice-Versa, ele inclusive ele diz isso, ele mostra as contradições do próprio teatro. E como a peça se passa num grupo de teatro, né, ele diz que a crítica fala que ele é um repórter, ele é apenas um repórter teatral, né? Mas eu acho que não, eu acho que não foi por falta de receptividade, nem do público, nem da crítica. Eu acho que foi por causa dessa ideia de polígrafo que era o que norteou a vida do Gilmar, porque o Gilmar foi tomado por outras atividades, por exemplo, a academia, né? Ele era orientador de dissertação, de TCC, né? De monografia, de conclusão de curso. Ele foi professor da universidade e se envolveu com viagens, né? Com pesquisa de campo, né? Viajando, escreveu livros sobre a rabeca, enfim, sobre o Patativa, sobre a poesia popular, enfim. Ele se envolveu com com todos os outros temas e acho que o teatro ele foi arrebatado e o teatro se ressentiu disso. Não creio que tenha sido por falta de eco da obra dele ou por qualquer outro problema. Eu acho. Ele ganhou inclusive um prêmio, o Vice-Versa ganhou o prêmio de dramaturgia no começo dos anos 80, ganhou o prêmio de dramaturgia, o prêmio Estado do Ceará de dramaturgia. Eu acho que é isso. Acho que ele foi tomado. Ele escreveu um livro sobre a televisão no Ceará, não é? Um livro importantíssimo sobre a televisão no Ceará, sobre a mídia, sobre a propaganda. Ele foi também tomado como homem de propaganda. Ele trabalhou na Scala, né? Na Scala durante muito tempo. Então ele era um publicitário, ele era um comunicólogo, era um professor de comunicação, ele era um pesquisador de cultura tradicional popular. Enfim, ele tinha muitos. Ele viajava, fazendo pesquisa de campo, não é? Fotografando, conversando com as pessoas. Então eu acho que isso tomou a vida de tal forma. E também acho que o Marcelo, que era o autor, o diretor que sempre montava ele, foi tomando também outros rumos, que não são necessariamente a montagem de peças de autores cearenses, né? Montou outras peças, montou outros autores. Mas também acho que ninguém sabe qual é o motivo, se ele não montou porque não tinha mais Gilmar, ou se o Gilmar deixou de escrever porque não tinha mais como montar. Mas acho que não. Eles mantiveram durante toda a vida, os dois, diretor e autor, uma relação de muita fidelidade interpessoal. E eu acredito a ausência do Gilmar em relação ao teatro ao fato dele ter sido tomado por outros interesses teóricos e de pesquisa. Então, para a gente finalizar, diante de todos esses personagens que o Gilmar encarnou, né? Uhum. Professor, pesquisador, dramaturgo, publicitário, historiador, antropólogo. Em todos eles a obsessão pelo Ceará, né? Essa paixão que muito nos honra e nos descreve, nos apresenta, né? Eu te pergunto, qual foi a grande arte do Gilmar de Carvalho, bem sinteticamente, para a gente finalizar? Eu acho que foi bom até perguntar, porque eu comecei dizendo que era, o que eu achava que era, e posso terminar dizendo o que eu acho. É essa ambiguidade, porque ele nunca tem um olhar taxativo, a não ser taxativo em relação à ambiguidade das coisas. Por exemplo, ele fala tem uma certa iconoclastia, mas a iconoclastia não para destruir totalmente, mas para encontrar a ambiguidade dos conceitos. Vou dar um exemplo. As cadeiras na calçada, né? Que dá uma certa aura de nostalgia, ai, como era lindo, como a gente se comunicava com o outro, com os vizinhos, etc. E o Gilmar vai olhar e vai dizer, mas nessa cadeira da varanda tem também a maledicência do vizinho em relação ao outro, de não cuidar do outro, tem o controle social, a tentativa de controle social da vida do outro, entende? A seca, né? Ele vai encontrar também uma contradição em relação a isso, a indústria da seca, a exploração do coitadinho, né? do vitimismo, enfim, para aquela ideia maravilhosa que ele tem sobre o nosso complexo de que queremos ser
tudo do Ceará tem que ser o melhor, o maior do mundo, né, o mais original. E ele vai encontrar raízes, por exemplo, do fato de que isso é uma compensação, porque nós não tivemos aqui o primeiro donatário, né? A única negou, capitania hereditária que o donatário não veio tomar posse, né? Que era um areal que não pertencia nem ao Ceará, só passou a se pertencer como ao Ceará nos anos 1799, por aí. Enfim, ele tem esse olhar, eu diria que a grande arte dele é esse olhar de dizer que as coisas têm uma ambiguidade e uma ambivalência, que os valores são ambíguos, e encontrar nisso uma certa graça, um certo humor, mas criticando para dizer: somos isso, temos que nos aceitar, somos assim, e é isso que forma a nossa identidade. Não é algo para ser, digamos, absolutamente desprezado e descartado, mas que a gente deve assumir para transformar. Mas para poder assumir, a gente tem que ter criticidade em relação, inclusive, a nós mesmos. Perfeito. Eu queria agradecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste por essa oportunidade de conversar com esse brilhante Ricardo Guilherme sobre o brilhante Gilmar de Carvalho.